Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Chamam de louca, sim, sempre de louca. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista, misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Prepare-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? E é com essa música de Pitty e essa poesia, né, esse texto, que a gente inicia a aula de hoje, né, desse novo módulo, né, dando também boa noite a todos e todas que estão presentes aqui, e iniciando essa aula fazendo essa alusão ao mês da mulher, né? A gente não poderia começar de outra forma a não ser fazendo essa alusão a esse mês tão importante, onde marca tantas lutas dos movimentos feministas para a garantia de direitos, né? A gente precisa lutar por algo que deveria ser já garantido a todas nós, né? Então, esse mês é um mês de luta, e essa luta das mulheres, essa luta feminina também, que também deve ser uma luta de todos, né? Uma luta das mulheres e dos homens, ela também tem muito a ver com essa disciplina, né? Com esse novo módulo que a gente inicia hoje. Depois aí desse período de 2 semanas, né, que a gente não se encontrou, a gente está aqui novamente, né? Eu, Lorena, Marli e Selma, para conduzir aí, para facilitar mais esse módulo com a discussão sobre a descolonialidade do saber, né? O nome ele pode assustar um pouco, né? Mas no decorrer das aulas, no decorrer das nossas construções, vocês vão perceber que esse nome, que muitas vezes pode parecer aí diferente para algumas pessoas, ele está muito presente no nosso dia a dia. E a gente costuma discutir sobre algumas dessas questões que estão em torno desse tema aí central da nossa disciplina, né, do nosso módulo, que é a colonialidade e principalmente a descolonialidade, né? Então, vocês vão compreender, daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre esses conceitos e explicar um pouquinho. Mas, então, a gente quer dar boas-vindas, né, a todos e todas e dizer que a gente espera que esse módulo ele seja muito bom, como foram os anteriores, né, e que a gente quer também, novamente, contar com a participação, com a entrega, com a disposição de vocês, porque a gente não faz essas aulas, esses momentos sozinhas, né, a gente faz junto com vocês. A gente está aqui porque vocês estão, né? Então, esse é o momento de construção. E eu passo para Marli. Boa noite, Marli. Oi, boa noite, Lorena. Boa noite, alunas, alunos, educandas, educandos. Acho que foi muito acertada a ideia de começar esta aula com esse vídeo falando sobre o mês da mulher. Esse mês, né? O mês da mulher, não. Comemoração e de luta alusivo ao mês das mulheres. A escolha do 8 de março é apenas um dia de comemoração e de luta e de lembrança de que a luta é todo dia, né? Nossa luta é todo dia, nossa, das mulheres, e a gente sempre conta com a solidariedade, com a participação dos homens no sentido de fortalecer a luta feminista, mas, sobretudo, eu acho importante destacar os homens que entendem o feminismo como uma luta fundamental, os homens que entendem
o fortalecimento das mulheres como fundamental para a gente se libertar dessas correntes, para a gente ajudar a libertar as companheiras, são os homens que devem trabalhar e conversar com os outros homens. As mulheres têm um trabalho de muitos anos fortalecendo as mulheres, e eu gostaria de convidar os homens, todos esses homens que estão aqui e que acreditam numa educação antimachista, numa educação feminista, num curso que tem esse tom, que tem esse princípio do feminismo, do antirracismo, né? Das questões concretas de classe e de gênero e de raça. Os homens devem trabalhar com os outros homens. Os homens podem ajudar o feminismo, sim. A forma deles ajudarem é ajudando, é conversando com os outros homens sobre suas atitudes, atitudes na sociedade, atitudes em casa, atitudes na organização onde trabalham. Essa é a forma de ajudar a mudar o mundo, né? O mundo só muda se as mulheres forem incluídas. E as mulheres ainda não estão incluídas, vocês sabem disso, a gente não precisa lembrar dos números. Saíram números recentes, inclusive, pela Oxfam, sobre a exclusão das mulheres rurais, a situação das mulheres rurais. Então, não é nada de diferente, é um pouco diferente do que a gente, se a gente comparar com números de 10 anos atrás, mas ainda não é o que a gente quer. A gente quer muito mais do que isso, né? A gente precisa muito mais do que isso. Sem as mulheres incluídas nas políticas públicas, sem as mulheres incluídas e com trabalho remunerado igual ao trabalho dos homens, a gente não tem justiça social, minha gente. E a gente está falando de justiça social, e as mulheres ainda estão excluídas. E isso também é uma forma de colonialidade. Essa é uma forma do colonialismo, da colonialidade do poder e do ser se entranhar na nossa sociedade, né? O patriarcado é uma arma poderosíssima da colonialidade. E todas nós aqui, todos nós, somos contra a colonialidade, né? A gente é contra, a gente se posiciona contra, e a exclusão das mulheres, a violência contra as mulheres, é uma forma poderosíssima do patriarcado se estabelecer e de fortalecer a colonialidade. Eu quero começar dizendo isso, porque Lorena fez a provocação de que, quando a gente está falando sobre o Dia da Mulher, sobre as lutas, sobre as conquistas também, obviamente, a gente está falando de luta contra um sistema poderosíssimo. O patriarcado é parte desse sistema, né? E a gente sabe que muitos homens, e até mulheres também, fortalecem o patriarcado. Fortalecem o patriarcado, preste atenção. E isso é uma coisa que a gente luta contra, né? A gente tem que lutar contra, e a gente, no módulo anterior, quando a gente colocou o nome assim, antirracismo, da teoria às práticas, a gente poderia dizer, usar essa frase da teoria à prática para todas as nossas ações. Não basta a gente dizer, não, eu sou antirracista. Eu acho que tem que, a gente entende que tem que ir para as práticas, tem que praticar isso em todas as esferas da sua vida, né? A esfera doméstica, a rua, as lutas, a militância, o movimento. É assim que a gente consegue mudar. Não vai mudar de outra forma. Mas eu queria aproveitar esse momento, né, minha função agora, para apresentar esse módulo 4. A gente entende que esse módulo é um módulo que ele combina direitinho com os módulos, com o curso de um modo geral, mas ele combina muito especialmente com esse módulo, esses dois módulos anteriores, né? O módulo que falou sobre feminismo, sobre políticas públicas, sobre a terra, e com o módulo de antirracismo, né? Porque a raça, ela é um elemento fundamental no que a gente chama de colonialismo, no que a gente chama de a herança do colonialismo, a colonialidade, né? Já comecei a dizer um pouquinho do que é que a gente vai conversar, né? A herança nefasta do colonialismo é a colonialidade. A gente não se libertou quando o Brasil se transformou, deixou de ser colônia, lá no século XIX. Isso não mudou. O colonialismo deixou de existir enquanto sistema. A gente está sob um sistema capitalista. Porém, a colonialidade, ela existe ainda em todas as esferas. Ela se manifesta de várias formas. A gente vai tentar ver.
vamos tentar utilizar os recursos pedagógicos, vou apresentar para vocês, que a gente utilizou ao longo do curso. O curso lança mão de recursos pedagógicos que tentam fazer o máximo possível para a gente se aproximar da realidade, né? Essa é a nossa pedagogia, essa é a nossa forma de entender a educação, essa é a nossa forma de entender a educação libertadora, essa é a nossa forma de entender a descolonialidade do saber. Esse módulo não tem esse nome à toa, porque a gente está falando de um curso de especialização e de extensão, né? A ousadia do projeto Baraunas de propor um curso com esses dois públicos, e a descolonização do saber, a gente está fazendo isso na prática. O curso do Baraunas, esse curso de extensão e especialização do Baraunas, ele é efetivamente um movimento de descolonização do saber, né? Eu entendo, estava hoje até conversando com minhas companheiras aqui de trabalho do projeto Jandaíras, que é uma ousadia muito grande a gente propor um curso desse dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E me pergunto, que outro curso de especialização dentro no âmbito de uma universidade chancelado, né, por uma universidade federal, tem os conteúdos que a gente está trabalhando? Essa é, como se diz, né, popularmente, a gente colocou o pé na porta e entrou. A gente colocou o pé na porta, obviamente, no sentido de propor o curso, ousar propor o curso. A universidade aceitou, porque nós temos companheiros que estão lá dentro da universidade, o núcleo Jurema que se envolve diretamente com a execução, digamos, mais burocrática. E as organizações, todas as organizações que estão envolvidas no curso do Baraunas, as organizações sociais, movimentos sociais aqui no Nordeste. Todas as organizações são parceiras e estão, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, ousando descolonizar um saber. A gente está descolonizando, porque a gente tem uma disciplina de antirracismo, a gente tem uma disciplina de agroecossistemas, a gente tem uma disciplina de descolonialidade, a gente tem uma disciplina de EAD, a gente tem um conjunto de módulos, né? A gente não está chamando de disciplinas, de módulos, que são efetivamente que se coadunam, combinam, né, com os princípios anticoloniais, contracoloniais, descoloniais. Já estou dizendo do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de descolonizar, a gente está se contrapondo. Essa é uma ação contra-hegemônica, anti-hegemônica, a hegemonia do saber bancário, a hegemonia do saber que exclui as pessoas. A gente está no movimento contrário, de incluir. Mas deixa eu apresentar o que é que a gente vai conversar esses meses. Deixa eu me encontrar aqui de novo. Ai, gente. Bora lá. Estou me preparando aqui, viu, gente? Tararara. Estão vendo? Começaram a ver, gente? Sim? Sim. Quais são os objetivos dessa disciplina, desse módulo? Apresentar de maneira prática e objetiva, vai ser o nosso esforço, o nosso compromisso, se utilizando de metodologias participativas, como é a característica desse curso, né? Os aspectos históricos e teóricos do colonialismo, ao mesmo tempo em que a gente vai trazer exemplos ancorados nas experiências e vivências das várias formas de resistência a partir das educandas e dos educandos. Que, na verdade, é um pouco o que a gente fez também no módulo de antirracismo e o que o módulo 2 também fez no módulo de até feminismo, nessa toada de a gente não está descolada da realidade e muito menos da realidade dos nossos educandos e educandas. São eles que vão falar
da sua realidade, e esta realidade está permeada pelos temas que a gente está propondo aqui. O conteúdo vai ser bem rápido essa minha apresentação, porque a gente quer conversar um pouco mais sobre esse tema específico e dialogar com vocês, é verdade, é real. A unidade 1, que é esta aula de agora, mas a gente vai conversar também na próxima aula, as raízes históricas do colonialismo e como se apresentam na nossa contemporaneidade. Como é que elas se apresentam agora, nesse momento histórico nosso, e isso é o que eu falei nos objetivos, né? Dialogam com a realidade das educandas e dos educandos, e de outras pessoas que estão envolvidas nos movimentos e que, efetivamente, constroem ações anticoloniais. Não é? Os povos e comunidades que constroem ações cotidianamente, no seu cotidiano, na sua vida e no seu princípio anticolonial. Essa é a tônica. A gente chama de contra-colonial, a gente pode dizer contra-hegemônica também. Na unidade 2, modernidade e o projeto hegemônico colonial. O que a gente chama de modernidade, o que é efetivamente moderno hoje, e o projeto hegemônico colonial, né? Esses são recortes históricos. A gente também vai fazer um esforço, né? A gente tem um compromisso de recuperar questões, fatos históricos, né, que tem a ver com a modernidade, com o colonialismo e com todas as lutas que a gente chama de contracolonial, de descolonial, todas as lutas que a gente chama de... Essas lutas são contra, elas se colocam contra um projeto hegemônico que está aí, né? Essas lutas batem na porta, né? E são várias. A gente tem exemplos que aconteceram ao longo desses 5 séculos. Existe projeto hegemônico, mas sempre tem uma ação contra-hegemônica. Na aula 3, unidade 3, a gente chamou de descolonizando o pensamento, construção de conhecimentos a partir dos povos e comunidades tradicionais. Então, esse módulo vai se dedicar especificamente a essa construção de conhecimentos a partir dos povos e comunidades tradicionais, porque os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais, eles sempre foram negados pelo projeto hegemônico, como se esse conhecimento fosse um conhecimento menor. Essa é uma das partes fundamentais da institucionalização do colonialismo. Ele quer destruir também o conhecimento tradicional, né? É a colonialidade do saber. A gente está desconstruindo isso, a gente está dizendo que a universidade produz saber, a academia, como a gente chama, produz saber, as escolas produzem muito saber, mas os povos e comunidades tradicionais produzem saberes também, cotidianamente. Constroem conhecimentos científicos também, não é só conhecimento e saber popular, é conhecimento científico também. E aí a gente vai contar com depoimentos, né, com histórias que vão subsidiar isso, vão consubstanciar isso. A aula 4, os 3 pilares das desigualdades, racismo, capitalismo e patriarcado. A gente já tem falado sobre isso, já falou sobre isso no módulo anterior, no módulo 3, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Como é que esses 3 pilares que estruturam as desigualdades sociais se articulam, combinam e são cúmplices, né? O racismo é cúmplice do capitalismo, que é cúmplice do patriarcado. Essa é uma história que se repete ao longo dos séculos, com outros nomes, né, com outras características, mas são alianças que são estruturas que, combinadas, estruturam as desigualdades, né? São fundamentais para a existência das desigualdades, são essas 3 estruturas. E, obviamente, a gente vai falar sobre como é que a gente ajuda a gente, sociedade civil, povos e comunidades tradicionais, para desmanchar essa aliança e se contrapor a ela. A unidade 5 diz anúncios contra-hegemônicos. Aí a gente está falando sobre, especificamente, o que é princípio do curso do Baraúna, né, do curso de até feminista, agroecológica e antirracista. Quais são os anúncios contra-hegemônicos? Os feminismos, tem vários também, é preciso a gente destacar isso. A agroecologia,
enquanto prática efetiva de desconstrução de um modelo capitalista, né, excludente, um modelo de desenvolvimento do campo, e as práticas antirracistas. Vamos recuperar um pouco o que a gente, conversar um pouco sobre o que a gente viu no módulo anterior. E aí a gente vai falar disso nesses 2 módulos, né? O primeiro módulo com uma parte um pouco mais teórica, talvez, e a unidade 6, que é a última, são 6 aulas que a gente vai ter. A gente continua com esse tema, e também a gente vai fazer, talvez com ações, com exemplos mais práticos, e a gente também vai fazer a avaliação. Essa é a estrutura, gente, do nosso curso. São 6 aulas, né? Acontecerão até o dia 25 de abril. Deixa eu ver, eu acho que é 25 de abril, sim. 15 marquei. Dia 15 de abril. Então, hoje são 11, né? Daqui a 1 mês e 4 dias, a gente vai passar 1 mês juntos aqui, conversando sobre colonialidade. É isso, gente, são essas as nosso conteúdo programático, e os recursos pedagógicos, eu fiz questão de colocar aqui, serão os recursos pedagógicos que a gente também utilizou no módulo anterior. Leituras de textos, extraído das referências que a gente colocou, né, na nossa ementa, né, que é o documento que formaliza, né, esse módulo. Vídeos e filmes curtos, que a gente vai sugerir para vocês assistirem. Alguns a gente vai ver aqui, né, coisas mais curtas, e alguns a gente vai sugerir como material complementar, como ações, como atividades de casa, filmes um pouco mais longos, talvez, mas que são importantes e essenciais para a gente compreender como é que o colonialismo e a colonialidade se apresentam. A gente vai usar músicas, como a gente usou hoje, inclusive. A gente vai tentar fazer uma roda de conversa, a gente não conseguiu fazer no módulo anterior, mas a gente vai tentar fazer uma roda de conversa, né, juntando representantes de comunidades quilombolas, de comunidade pescadora, de comunidade indígena, dos povos e comunidades estacionais, e até, né, eu acho que esse curso também ele tem essa característica, né, essa virtude de ter representações de vários povos aqui. Então, talvez os próprios educandas e educandos possam estar nessa roda de conversa e dialogando com a outra pessoa. Então, a ideia é a gente tentar fazer uma roda de conversa nesse curso. Vamos ver se a gente consegue, né? Debates com convidados também a gente já fez. Fez duas aulas que teve pessoas, teve a presença de pessoas externas, né? Que vieram contribuir com o debate. Teve uma quilombola e teve uma pessoa terreiro, lá do Ceará, e a gente vai tentar fazer isso novamente aqui também. E aulas positivas e dialogadas, né? A gente vai passar um PowerPoint, né? Vai passar essas nossas exposições são sempre com conversas, com diálogos, né? Como a gente não está presencial, esse curso não é um curso presencial, a gente tenta fazer o máximo de diálogo quando a gente faz uma exposição curta de no máximo 20 minutos e chama 2 ou 3 pessoas para fazer um comentário, né? A gente gostaria de continuar com isso, propor a vocês que se participem e dialoguem com os conteúdos que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Enfim, trouxe essa imagem que eu encontrei na internet, uma imagem interessante que tem situações, né, pessoas negras em momentos diferenciados, mas que demonstram uma ação, uma união, né? Estão em momentos de alegria, inclusive, né? A gente, quando está falando de colonialismo, colonialidade, a gente vai falar o tempo todo sobre contra-colonialidade, e a gente vai falar também que é possível a gente viver, sim, projeto, a gente tem que imaginar o projeto de vida, de bem viver da gente, imaginá-lo e vivê-lo também, né? A gente não pode se curvar à colonialidade e à perversidade que essa colonialidade promove. A gente também tem que criar os momentos de lazer, de celebração, né?
para além do que a colonialidade, digamos assim, quer impor para a gente, que é a tristeza, né, que é a dor. A gente quer celebração, a gente quer alegria, né? Acabamos de sair de uma festa grande brasileira, que é o Carnaval, e o Carnaval é um momento de celebração, sim, das várias formas que é possível celebrar. Então, essa imagem remete a isso. Então, é isso, gente. Gostaria de dizer a vocês que a gente tem, acho que fechou, né? A gente tem a intenção de desenvolver esse módulo da mesma forma que a gente desenvolveu o anterior, entendendo, inclusive, que o tema parece um tema distante da gente, parece um tema que não que é teórico, digamos assim, é um tema teórico. Eu não sei o que é colonialismo, colonialidade, né? Não sei como é que a gente, de onde veio a palavra colônia, colonialismo, mas a gente quer dizer que ao falar sobre antirracismo e sobre racismo, a gente está falando de uma estrutura da colonialidade. Ao falar sobre patriarcado, ao falar sobre classe social, ao falar sobre o capitalismo, nós estamos falando das estruturas, né, que sustentam o colonialismo, que sustentam e mantêm para nós aqui no Brasil há 2025 anos. Né? A gente vive sob essa égide, se contrapondo, reagindo. A gente tem efetivamente motivos e fatos históricos na nossa história, embora muitas vezes a gente não encontre, né, isso no ensino formal, mas a gente está dizendo, e eu acabei de falar sobre o que é o curso Baraunas, a gente encontra referências na nossa história, na história oral dos povos indígenas e outros povos, comunidades tradicionais, na ousadia do curso Baraunas, a gente encontra em outras formas de educação, nas formas de educação alternativas que os movimentos sociais, os povos e comunidades tradicionais, né, os povos que foram, como a gente chama de subalternizados, encontraram para reagir e transformar o conhecimento e transmitir o conhecimento para os seus descendentes, né, para as crianças, para os adolescentes. Então, a gente está falando de história, da história que precisa ser contada, que precisa ser registrada, né? E a história oral, às vezes, ela se perde, né? Ela tende a se perder, embora ela ainda seja um recurso utilizado por vários povos, né, no mundo, mas é importante que a gente tenha registro, para que esses registros, os registros da história, eles possam ser utilizados para adiante, para que eles possam, de fato, serem um subsídio para processos educativos. E isso também é uma ação contracolonial. Essa também é uma ação contra-hegemônica, né? Essa palavra hegemonia, né? É importante a gente recuperar o sentido dela, que ela tem a origem no que domina, né? E quando a gente está falando de contra-hegemonia, a gente está falando de quem é dominado se rebelando, quem é dominado tentando sair e se contrapor à luta que ultrapassa, né, os seus limites. Essa é uma coisa que é importante, porque a gente tem exemplos históricos, alguns registrados e outros não registrados, das lutas que foram desenvolvidas e que tem a ver com muitas conquistas do que a gente tem hoje. Né? Me reportando ao Dia da Mulher e ao mês da mulher, as mulheres não votavam. Gente, as mulheres não tinham direito de escolha dos seus representantes. O que é que as mulheres fizeram? Lutaram, saíram às ruas. A gente tem exemplos e tem exemplos vitoriosos de lutas e conquistas que foram realizadas pelas pessoas que estavam sofrendo a opressão, né, pelos grupos vulnerabilizados, né, subalternizados, e que conseguiram o seu intento. Né? Então, a conquista pelo voto
é uma coisa fundamental. A conquista pela cota nas universidades, nos movimentos negros, é uma forma de reagir, é uma forma contra-hegemônica, só para a gente entender. Só eu estou querendo colocar no chão, no terreno, né, na realidade, o que é que a gente está falando de colonialidade, o que é que a gente está falando de luta que se contrapõe e que conseguiu se firmar enquanto conquista, né? Então, minha gente, a introdução aqui para dizer que nós temos efetivamente ações. Esse curso é um curso que parece, esse módulo parece que é muito teórico, mas a gente vai trazer exemplos práticos, vai trazer exemplos a partir da realidade das pessoas que estão aqui, de outros grupos que foram subalternizados, do que a gente está chamando de contracolonialidade, né? E a gente, Lorena, quando falou das pessoas, nós somos o único grupo de professoras que vamos fazer 2 módulos, né? Fizemos o módulo de antirracismo, o módulo 3, e vamos fazer esse módulo agora. Vamos eu, Lorena e Selma. Selma, infelizmente, não está aqui, porque ela adoeceu. As doenças que vêm, né? Eu já estou começando a ficar com a garganta arranhando aqui, espero que não seja uma virose. Mas muita gente adoeceu pós-carnaval, é comum, porque muitos vírus circulam, né? E aí, a gente, quando se encontra com as pessoas, às vezes a gente nem brincou o carnaval também, mas acaba, não sei se foi o caso de Selma, mas Selma hoje ficou dodói e aí teve que se cuidar, não vai estar com a gente hoje. Eu e Lorena vamos tocar essa aula, vamos tocar para adiante. Então, minha gente, aí agora a gente vai passar para um exercício, né, Lorena, que a gente também fez no outro módulo, que é a gente construir, a partir do que vocês vão nos dizer, do conceito, qual é o conceito de colonialismo. Eu já dei várias dicas aqui, já dei vários spoilers dessa coisa. Mas aí eu gostaria de pedir a ajuda de Lorena para a gente novamente utilizar aquele recurso do Mentimeter, que vocês escrevem uma palavra, tentam escrever em uma palavra o que é que vocês entendem por colonialismo, né? A gente vai lembrar das nossas aulas de história, a gente vai pensar no que a gente está fazendo, e Lorena já colocou aquele link, vocês clicam no link e escrevem a palavra. Vamos fazer isso, gente? A gente pensou em 10 minutinhos para a gente fazer isso. Aí vocês podem, ó, já está lá no chat, aí vocês vão clicando, vocês clicam no link e escrevem, e depois a gente abre. Pode ser assim, gente? Podem entrar lá, tá?
E aí, gente, vocês conseguiram preencher? Vou pedir para a Lorena, eu acho que todo mundo já preencheu, né? Vou pedir para a Lorena abrir e aí ela vai fazer uns comentários sobre, e eu também vou ajudar nos comentários. Bora lá? Então, pessoal, muita gente que está aqui participando da aula, né, respondeu aqui em uma palavra o que é colonialismo. A gente teve aí 85 pessoas que responderam, né, e a gente percebe, né, que o pessoal tem sim uma compreensão do que é esse termo, né? Para alguns pode parecer mais distante, como a gente citou no início, mas vocês conhecem, né, e já têm a noção do que significa, né, esse colonialismo. Então, as palavras aí que foram mais destacadas, né, a que teve o maior destaque foi dominação, que tem total relação com todos os os tripés, né, do colonialismo, todas as raízes, exploração, domínio, controle, opressão, escravidão, imposição, luta, explorar grupos, colocaram aqui métodos de dominação, aproveitar-se de outras pessoas, apagamento cultural, né? Muito bom apagamento cultural, e a partir das discussões que a gente for tecendo aqui a partir dos próximos dias, a gente vai trazer também vários exemplos, né? De movimentos sociais, inclusive, né? Movimentos de pessoas que conseguiram ali vencer também em alguma parte, em algum determinado período aí histórico, esses movimentos aí de colonialismo, mas que ao mesmo tempo a gente percebe o quanto essas marcas do colonialismo ainda estão muito presentes na nossa sociedade, né? Em vários âmbitos da nossa sociedade e que está presente no nosso dia a dia, né? Outras palavras que colocaram aqui foi perda de terras, que também ao longo das nossas discussões, né, a questão fundiária, ela tem total relação com o colonialismo, e a gente vai discutir daqui a pouquinho também. Nação pobre, egoísmo. Então, foram surgindo aí várias palavras, né? Apropriação, perda de direitos. Então, várias palavras que vocês trouxeram, né? Estão ali ligadas diretamente, né? Com o que é realmente o colonialismo e como ele afetou e ainda continua afetando a nossa sociedade, né? E a partir dessa chuva, dessa nuvem aí de palavras que vocês trouxeram, a gente queria também abrir agora para umas duas pessoas falarem um pouco, né, sobre essa questão do colonialismo. Esse pode ser alguém que já tenha compreensão mesmo sobre esse termo, ou se alguém que teve conhecimento agora, né, a partir dessa breve explanação que Marli trouxe, né, sobre o que é o colonialismo, né, se já tinha discutido sobre o colonialismo, mas sem trazer esse nome, né, sem trazer esse termo, pode ser um termo novo, mas a gente percebe que todas essas discussões, elas estão ali, né, presentes no nosso cotidiano, né? Então, a gente abre agora para umas duas falas. Aí, quem se coloca, pessoal, para a gente ir construindo? Vamos lá, gente?
Luana Santos levantou a mão. Pode falar, Luana. Boa noite, boa noite, Lorena, Marli, boa noite, Boa turma. noite. Eu acredito que é um tema bastante relevante, né, o colonialismo. Eu acredito que essa dinâmica foi bom para saber que tem muita gente já dessa questão de entender que o colonialismo foi essa dominação, né, de não só uma dominação, mas apropriação também, né, e também uma forma de tentativa de extermínio de várias identidades, tem a ver também, eu acho que o colonialismo ele se torna um pouco muito amplo porque envolve vários fatores, né? Ele não está ligado a uma coisa só, ele está ligado a várias questões, questões identitárias, questão de acesso realmente à terra, questões. Então, assim, em vários fatores do social mesmo. Então, ele conseguiu, através do colonialismo, essa imposição de poder, ele, ele acabou, por consequência, afetando vários fatores da nossa vida, né? Do lado econômico, da saúde, da educação, da cultura também. Então, eu acho que essa forma de imposição de poder contra outros povos, principalmente os povos indígenas, os povos negros, e como foi as consequências disso na nossa atualidade, né? Que acabou que modificou a nossa estrutura. Mas eu acredito que é um tema bastante pertinente, acredito que a gente vai aprender muito nesse módulo, e acredito também que o colonialismo ele é um leque, né? De várias possibilidades de discussão para esse módulo. Muito obrigada, Luana. Francisca, agora, e depois Valdilene. Oi, gente. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero dizer da alegria da tripla continuar. Gostei muito, precisava me inscrever para dizer isso, viu? Tanto do modo anterior como esse que a gente está iniciando. E muito bom a tripla tá continuando sendo nossas orientadoras, que está pensando, estimulando a gente a pensar. Aí eu escrevi duas palavrinhas, não foi falado, não sei se apareceu, aí eu quero dizer. Aí na nuvem. Eu escrevi a supremacia branca e escrevi e pensei na concentração da riqueza que gera a desigualdade social. E quem é que está lá na desigualdade? Quem é? Somos nós, as mulheres negras, as empobrecidas por esse sistema colonial que concentrou a riqueza, o poder e, e o saber. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Francisca. E a gente fica muito feliz em saber que você gostou aqui desse trio de volta, viu? Valdilene agora. Vê, vocês estão conseguindo me ouvir bem? A internet aqui é meio ruim. Tá cortando um pouco, Estão Val. conseguindo me ouvir bem? Eu Agora tá coloquei o fone, melhor. mas não consegui. Mas acho que é a internet. Tá melhor? Eu me sinto Tá, contemplada pode falar, Val. com as falas das minhas companheiras, mas só colocando em colocação, né, na minha visão de mundo, que o colonialismo, na verdade, ele é invasivo, né? Quando ele invadiu o nosso país, né, o nosso Brasil, onde a gente já tinha as nossas tradições, as nossas culturas, as nossas religiões. E o colonialismo, ele é esse método de dominação, né, de dominação de território, de cultura, de religião, né? Ele vem para dominar, se apropriar e desapropriar as nossas comunidades tradicionais, né, as nossas culturas e as nossas religiões, né?
o colonialismo, ele padroniza, né, a sociedade, né? E isso é isso acaba, o colonialismo também acaba sendo uma forma, um método capitalista, né? Porque o colonialismo ele se moderniza, né? O colonialismo de antigamente, quando os europeus invadiram o Brasil, não é o mesmo de hoje, né? Ele se modernizou, ele usa outros mecanismos, outros métodos de dominação, né? De dominação do conhecimento, das esferas mais importantes que tem na nossa sociedade, cultura, economia, espaços de poderes, né, que a gente sabe muito bem que é que ocupa a grande maioria dos espaços importantes e de poderes hoje, né? Isso é a elite branca e principalmente homens, né? Isso é muito perceptível no nosso país, né, na nossa sociedade onde a gente vive. E eu acredito que o colonialismo ele é um pouco disso, né? Pelo, pelo que eu compreendo da minha visão de mundo. Não sei se deu para vocês entenderem, porque acho que está cortando. Porque vocês estão parados aqui na minha tela. Meu Deus, será que eu viro? Oi, Val, a gente ouviu sim, viu? Cortou um pouquinho em alguns momentos, mas deu para compreender sim a sua fala e foi muito boa, né? Todas as falas foram muito boas e é bom compreender, né? É bom que a gente já veja o que vocês já sabem sobre essa temática, né? O que vocês já compreendem para a gente poder ir conduzindo as discussões da melhor forma possível, né? Risolene levantou a mão também. Risolene, eu vou pedir que você fale, mas seja breve para a gente poder dar continuidade. Foi sem querer, eu vou passar. Obrigada. Ah, tá certo, Risolene. Então, vou passar agora para Marli, né? A gente vai passar um vídeo agora, não é isso, Marli? Para complementar essas discussões. Isso, vou tentar passar aqui. Peraí. Ô, Marli, eu tenho Quer que eu coloque, Marli? Marli, Pode ser, eu Lorena. queria só complementar. Elisete. Marli, tu está me ouvindo, Marli? Antes de você passar o vídeo. Estou sim, querida, pode ir lá. Uma coisa que no coronelismo foi muito forte, a situação das mulheres, né? As mulheres eram objetos de uso dos coronéis, não importava se era filha, se era mulher, se era mãe, se ele olhasse e gostasse, ela fazia parte do arsenal de objeto de uso deles, né? Foi um período onde as mulheres foram muito usadas sexualmente pelos coronéis. E eu lembro que eu era pequena e tinha um estado de Alagoas, tinha uma cidade do fumo, que dizia que eram os coronéis do fumo. E tinha homens que saíam para outros estados para comprar ou roubar moças novinhas para levar para Alagoas, para essa terra lá da Arapiraca, que era a terra dos coronéis do fumo, para servir de prostituta para esses coronéis. Então, foi uma época em que as mulheres foram muito usadas, né? Foi um período de muita violência sexual para as mulheres. Geralmente as mulheres pobres e negras, né? Eu queria só reforçar isso. Nós, do PSDB, estamos firmes e fortes, trabalhando sempre para mudar o Brasil. Vânia está com o áudio ligado. Pronto, obrigada, Vânia. Vou compartilhar o vídeo agora. E obrigada, Elisete, pelas suas colocações, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre esses momentos, né, que impactaram, né, a história do nosso país.
Um dia chegou nesta terra um conquistador, manchando de sangue o solo que ele pisou. Não respeitou a cultura do lugar, nem a história desse povo milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro, depois a terra e também a escravidão. Tibiriçara, Aribóia, Juricaba disseram não. Um dia o índio lutou contra o branco invasor, e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas contra a força do canhão, guerra dos ímpios dizimou minha nação. Trouxeram cruz, mas usavam arcabuz, e o amerindio resistia à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo, civilização. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Um dia chegou nesta terra um conquistador, manchando de sangue o solo que ele pisou. Não respeitou a cultura do lugar, nem a história desse povo milenar. Queria ouro, riqueza e tesouro, depois a terra e também a escravidão. Tibiriçara, Aribóia, Juricaba disseram não. Um dia o índio lutou contra o branco invasor, e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas contra a força do canhão, guerra dos ímpios dizimou minha nação. Trouxeram cruz, mas usavam arcabuz, e o amerindio resistia à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo, civilização. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Chegou o branco pra conquistar, chegou o negro pra trabalhar, unindo raças e crenças de povos vindos de além-mar. Pois é, gente, a gente infelizmente não encontrou um vídeo que tenha garantido dançando aquela dança bonita e muito simbólica, né? Garantido com as suas penas e suas cores bonitas. É interessante nessa música, gente, que eu queria comentar rapidamente com vocês, para a gente não se prolongar muito, é que ele começa dizendo que chegou o conquistador, porque foi assim que os europeus se autodenominaram, né? Eles disseram que eles iriam conquistar novas terras, acharam que estavam indo para os caminhos das Índias, as Índias, e pararam aqui no Brasil e chamaram as pessoas que encontraram aqui de índios. E aí, não, a Sara está perguntando se está dando eco para vocês. Para mim aqui não está dando eco, não. Deve ser algum dispositivo que você está ligado aí, Sara. Então, também não. Então, o que a gente está chamando de, o que chamam de conquista, eu acho que vocês que estão aqui presentes, todo mundo já se convenceu, já aprendeu, entendeu que foi invasão. As terras das Américas foram invadidas, sobretudo essa América que está na parte centro e sul. Foi invasão europeia,
A América do Norte, em alguma medida, também foi invadida pelos europeus, pelos ingleses. Então, é invasão, expropriação, expropriação de tudo. Mais adiante a gente vai falar nas várias faces do colonialismo e a gente pensar que a invasão, ela usurpou vidas, usurpou modos de vidas, usurpou cultura, tentou usurpar. Eu digo tentou porque não conseguiu, né? Existem povos indígenas, existem os povos de outros povos em outros continentes que foram invadidos, que resistiram. Mas a ideia daquela coisa, daquelas imagens bonitas que a gente viu nos livros de história, para quem é mais velho, para quem é da minha idade, aprendeu história geral e história do Brasil, com imagens lindas dos povos chegando, né, para a conquista do mundo desconhecido, né, e encontrou gente que não tinha nem como identificar e saber o que é que estava acontecendo, né? E que foi ludibriado, foi enganado, enfim. O processo de conquista, o processo de invasão, ele é um processo que veio de um outro continente, o continente europeu, né? E nós estamos falando aqui, estamos criticando esse lugar da Europa como centro do mundo, né? Por isso que a gente chama de eurocentrismo, né? O eurocentrismo é porque os europeus se consideravam o centro do mundo. Eles achavam que tudo aconteceria a partir deles, da lógica deles, do que eles compreendiam como mundo, compreendiam como natureza e compreendiam como gente, compreendiam como pessoa, né? E a forma de dominação, porque a ideia era de dominação, era subalternizando, era fazendo com que as pessoas que estavam nos lugares onde eles invadissem fossem subordinados a eles. Eles só podiam se estabelecer se as pessoas que estivessem nos lugares onde eles estavam invadindo fossem subordinadas a eles. Por quê? Porque eles queriam eliminar as pessoas e queriam usufruir da riqueza que eles encontraram nos países que foram invadidos, né? E aí a Europa não seria esse continente rico se ele não tivesse feito essas invasões, se não tivesse roubado a riqueza e acumulado a riqueza toda e o poder ao longo de 500, 600 anos que eles fizeram, porque foi em 1492 que houve a invasão às Américas, né? A Europa só é o continente que ela é hoje porque ela usurpou, porque ela roubou e acumulou as riquezas, né? Então, quando a gente, e muitas vezes a gente cai numa armadilha de dizer assim, não, mas a Europa é muito mais evoluída do que a gente. A evolução a que custo? Né? Qual foi o custo para nós da evolução da Europa, né? Do desenvolvimento e da modernidade que os países europeus têm às nossas custas, né? E vocês sabem um exemplo disso, do roubo, etc., do roubo de muitas riquezas nossas, além das riquezas naturais, roubaram também a cultura e a beleza em termos de... Roubaram a beleza também, né? Não toda a beleza, obviamente, mas o que tinha sido constituído enquanto arte. Então, existem museus, muitos museus na Europa, que usurparam dos continentes africano e do continente da América muitas peças, muitas obras de arte. Vocês viram recentemente a luta pela devolução do manto dos Pataxós. Pataxó? Eu acho que é Pataxó, né, Lorena? Que efetivamente foi roubado há centenas de anos, roubado mesmo. E estavam exibindo lá no museu. Mas isso não pertence a eles. E quanto foi acumulado para se exibir uma das peças, né, no museu? Quanto foi ganho com essa exibição no museu, que você paga para entrar e paga para ver? Uma coisa que não é deles. Então, foi roubo. Nós fomos roubadas durante anos, né? Sem falar do ouro, sem falar da prata, né?
que tem aqui, e de outros minerais que ainda hoje são roubados ou comprados bem barato dos países que eles chamam de periféricos, né? Porque eles são o centro e a periferia são os países de onde eles extraem, ainda hoje, riquezas que se transformam em peças da modernidade. Então, peças pequenininhas que existem nos nossos celulares, ainda hoje são tiradas da África. Ainda hoje são tirados de países que existem interesses e guerras são estabelecidas a partir dessa necessidade de roubar as riquezas naturais, os bens naturais, e utilizar em tecnologia, em produtos tecnológicos. Isso é colonialismo. Isso, na verdade, é a colonialidade, né, do poder, é a colonialidade da natureza. A gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente ouve uma música dessa, né, a gente percebe que existem críticas que foram formuladas a esse eurocentrismo, a essa invasão, mas isso é uma coisa relativamente recente. Aqui no Brasil são 525 anos, né? E tem outros continentes com um tempo um pouco maior. Mas a crítica, né, e a definição, criação do conceito de invasão, ele é relativamente recente. Porque até, enquanto eu estudei, era a descoberta. Quem aqui aprendeu na escola que foi invasão e não foi descoberta? Ah, não, desculpa. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. A gente aprendeu que é descoberta. Não foi descoberta, não. Eles vieram intencionalmente, né? Erraram o caminho, mas eles vinham com essa visão de apropriação, com essa visão de invasão mesmo de terras desconhecidas, que eles, independente deles acharem que existiam pessoas morando, eles queriam para eles. Esse era o impulso dos homens brancos europeus. Eram se apropriar de terras, eram roubar as terras. E ainda hoje existe esse impulso, ainda hoje existe essa intenção. Por quê? Porque ainda existe a ideia de que eles podem, são eles que produzem saber, são eles que têm poder, e eles podem se apropriar de terras que estão em outros continentes, em outros lugares distantes, mas que eles podem, porque eles têm esse poder. Enfim, existe uma ideia de que a invasão, existe uma ideia recente da invasão. E é nisso que a gente se apoia, gente. A gente queria destacar para vocês que a nossa concepção aqui, né, que é pressuposto, princípio do nosso curso, é de que existiu, ao longo da história, um colonialismo, um Brasil que foi colônia de Portugal, né, e outras colônias ao longo das Américas. Essa colônia e esse colonialismo durou um tempo, transformou-se em república, mas a colonialidade, ela permanece. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós somos, de alguma forma, perpassados, todas as formas, perpassados pela colonialidade, por ações e projetos que são projetos coloniais. Existem ainda grupos poderosíssimos que acham que nos encaram como colônia, nos encaram como países periféricos que podem fornecer de maneira muito barata uma matéria-prima para o desenvolvimento de tecnologias, para o desenvolvimento de ações, de projetos, para o desenvolvimento, para o trabalho, para o desenvolvimento, para a melhoria, para o bem-estar da Europa. Eles não estão interessados no nosso bem-estar, eles não estão interessados no nosso desenvolvimento, eles não estão interessados no nosso bem-viver. Não, eles acham que nós somos fornecedores de matéria-prima. E também, muitos acham que nós somos fornecedores de mão de obra. O problema é que a mão de obra, ela tem se desenvolvido ao longo de, eu acho que mais de 100 anos, né? Ou essa mão de obra que foi escravizada, ou a mão de obra que migra, aí são as migrações, que migra para os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos ou eurocêntricos,
para trabalhar em subempregos, e são mão de obra barata. Aí hoje, os Estados Unidos e outros países europeus não querem mais isso, eles querem expulsar os imigrantes, né? Vejam a perversidade do colonialismo, da colonialidade, como é que a colônia ainda se revela, como é que esse conceito de colonialidade e esse modelo se revela na imigração. Os imigrantes fogem dos seus países, os seus países pobres que estão em guerra, inclusive, muitas das guerras provocadas pelos países europeus e pelos Estados Unidos, e são expulsos. Os Estados Unidos fomentam a guerra, as pessoas pobres que não têm nenhuma condição fogem para os países da Europa, dos Estados Unidos, e de lá são expulsos. Para onde? Para os mares, de novo? Então, o que a gente vive, minha gente, eu ouvi uma frase que os barcos, os navios que transportam migrantes pelo mar, são navios, são semelhantes aos navios negreiros, e as pessoas morrem nos mares. Quantas cenas a gente viu de gente morrendo nos mares, da imigração dos imigrantes, de vários países, de África, da Ásia, né, e de outros continentes, do Brasil até menos. Então, essa é uma forma de... Isso ainda é resquício, né, resíduo do colonialismo. É um resíduo que nós continuamos a conviver, né? E aí existem movimentos de várias formas, em vários lugares, que se contrapõem a isso. Mas a gente ainda convive com esse resíduo extremamente perverso, que a gente chama de colonialidade. Então, colonialismo e colonialidade é por aí, mas eu vou passar para a Lorena, porque a Lorena vai explicar isso melhor do que eu estou explicando aqui. Vai lá, Lorena. Pronto, eu vou compartilhar aqui o slide para ficar melhor para a compreensão também. Já está aparecendo para vocês? Sim. Sim, pronto, ótimo. Então, Marli já trouxe aí vários exemplos, né, e trouxe esses dois conceitos, né, de colonialidade e de colonialismo, né? Mas o que são, né, esses conceitos, o que difere um do outro, onde é que eles se aproximam, né? Então, a gente vai fazer agora uma explanação e depois abrir também para as colocações. Quando a gente fala de colonialismo, a gente está falando de uma prática de dominação, como surgiu aí como palavra central na nuvem de palavras, né, que vocês construíram aí. Então, saiu como palavra principal aí a dominação. E é exatamente isso, né? O colonialismo é uma prática de dominação de uma nação sobre outra nação, né, por meio de meios territoriais, culturais e econômicos. Esses exemplos que Marli trouxe, né, a gente já consegue identificar aí de cara essa questão da dominação de uma nação sobre a outra, né? Quando os portugueses, eles dominam, né, primeiramente ali os povos indígenas, né, que se encontravam aqui no Brasil, e dominam também os povos africanos, como a gente já discutiu no módulo anterior, né, os povos africanos, eles são roubados, né, de sua cultura, de sua nação, de sua vivência, e são roubados, né, para o Brasil, né, para serem escravizados nesse novo território. Então, a gente vê uma dominação de uma nação sobre a outra. E essa dominação, ela pode perpassar pelos meios territoriais, né, como Marli já trouxe alguns aspectos, pelos meios culturais e econômicos. Quando a gente olha para a nossa história, né, para a história do Brasil, a gente vê muito claramente todos esses aspectos de dominação. Quando a gente olha para a dominação do território, quando a gente observa quem são, e como eu disse anteriormente, né, esse colonialismo, ele ainda resiste até hoje, ele ainda deixa marcas profundas, né, na nossa história. Quando a gente fala
sobre a monocultura, quando a gente fala sobre o latifúndio, quando a gente fala sobre o sistema de escravidão, a gente está falando sobre colonialismo, e todos esse tripé aí do colonialismo, ele se mantém, né? E a gente está relacionando esse tripé juntamente também com a questão do território, com as questões culturais e principalmente com as questões econômicas, né? Porque quando a gente olha para essa cultura do monocultivo, Marli também trouxe um exemplo, né, no início da aula sobre o cultivo de cana-de-açúcar, né, os engenhos de açúcar, né, do período colonial. Então, esse período de monocultivo, ele não é extinto no Brasil, ele só vai mudando de cultura, né? Ele passou ali pela cultura do café, cana-de-açúcar, café, né, e várias outras, até chegar nesse domínio que a gente tem das monoculturas no nosso Brasil, né, do agronegócio, que tem aí a produção de alimentos, né, dizendo como carro-chefe do nosso país, só que um alimento que a gente já sabe, né, como a gente já discutiu em outros momentos, e ainda vai discutir muito aqui nesse curso, é uma produção cheia de agrotóxicos, cheia de venenos, né, uma produção que não fica, a maior parte dela não fica no Brasil, é feita para exportação, né? Então, o colonizador, mas a maioria das empresas são estrangeiras, né? Então, vêm para o nosso território, exploram os nossos bens naturais, né? E levam a riqueza, né? Mais uma vez aí esse sistema do capital, do capitalismo, mostrando, né, o quão forte ele é e o quão ele deixa marcas ainda na nossa sociedade. Tem a questão do latifúndio, né? A gente tem o latifúndio nesse período colonial era muito forte, a gente já viu em alguns outros momentos também, e a gente pode relembrar aí das capitanias hereditárias também, né, do início aí um período da nossa história, e como essas capitanias hereditárias, elas também não acabaram, né? Elas se estenderam, continuaram, mudaram ali, nem mudaram, né? Muitas continuam ainda nas mesmas famílias, né? A partir dos seus descendentes, né? Então, a gente continua vendo esse mesmo processo. A escravidão, né? Quando a gente fala do período da escravidão, a gente olha, a escravidão, ela realmente acabou ou ela só mudou de formato? Ela só mudou os seus aspectos, né? Então, esse tripé de monocultura, de latifúndio, de escravidão, ele é um tripé, né? A gente pode considerar como um tripé do colonialismo, mas ele ainda resiste, né? E ele deixa marcas ainda muito profundas na nossa sociedade e marcas que estão diretamente relacionadas com o módulo anterior, né? Com o módulo de antirracismo. Porque quando a gente fala ali das questões fundiárias, quando a gente fala da falta de terra, de terra de tamanho apropriado para as famílias, quando a gente traz essas questões, a gente está relacionada também com a questão dos grandes latifúndios. Quem são os detentores dessas terras, né? Então, as características do colonialismo, né, estão ali ligadas à exploração dos bens naturais, e é algo que continua ainda muito forte, né? A gente tem aí os impactos dos grandes empreendimentos que invadem aí principalmente as comunidades tradicionais, que destroem a natureza, né, que acabam totalmente com a nossa caatinga, né? Então, a gente vê que esse formato, ele não acaba, esse formato de dominação, de exploração, ele só vai mudando de forma, né? A imposição da língua, cultura e sistemas educacionais, né, também é outra característica do colonialismo. E retomando, né, a nossa história, a gente lembra que os povos indígenas, eles foram proibidos de falar os seus dialetos, né, e eram obrigados a falar a língua portuguesa, né? Em relação à cultura, eram obrigados também a esquecer todas os seus rituais, os seus cultos, e eram ali catequizados, né? Então, a dominação também através da língua, a dominação através da cultura, a dominação através
do sistema educacional, quando esse sistema educacional ele é negado a um grupo de pessoas, a um grupo de povos, né? E todas essas questões de imposição de língua, cultura e a negação da educação, os povos indígenas, né? E os povos africanos, eles sofreram, né? E são marcas que ainda a gente consegue ver os resquícios, né? Muito profundos ainda nessa nossa sociedade, como a gente já discutiu em outros momentos. A questão do estabelecimento de estruturas econômicas favoráveis à nação dominante, né? Por que dentro aí da nossa sociedade a economia solidária ela ainda é um desafio? A gente ainda precisa estar ali discutindo com um grupinho aqui, com outro grupinho ali, tentando fortalecer, porque o capitalismo é o que impera, porque o capitalismo é o que interessa aos dominantes, né? Então, a economia solidária, ela não traz benefícios para quem está ali nesse grupo de dominantes. Então, por isso que o capitalismo, ele continua ali predominando e continua relacionado, né, com esses outros pilares que a gente falou, né, com os pilares do latifúndio, da monocultura, da escravidão, né? E quando a gente fala também do desapossamento de bens e direitos políticos dos povos locais, né? Quando os povos locais eles têm todos os seus direitos negados, né? Essa também é uma forma do colonialismo. E é bom a gente lembrar que o colonialismo, a gente está aqui trazendo para o nosso espaço, né? Para a nossa história, para o Brasil, mas vários outros povos passaram por dominação, né? A África, como Marli já trouxe também, o continente africano, vários países do continente africano passaram também por essa colonialidade, né, o colonialismo. Então, como é muito marcado e como é muito forte esses processos na nossa história. E sempre lembrando que quem está ali nas nações dominantes são os europeus, né, e os Estados Unidos, né? A gente tem também aí como impactos desse colonialismo a perda de valores, de identidades e de costumes, porque quando se impõe uma língua, quando se impõe uma cultura, quando se nega educação, existe a perda de todos esses valores identitários, costumes, tradições, né? Existe a desumanização dos povos também subalternizados, né? Não sei se vocês se recordam de outra discussão que a gente trouxe, que quando os povos africanos eles eram roubados e trazidos à força para o Brasil, eles eram obrigados a esquecer o seu nome, a sua família, a sua história, a sua identidade. Então, já é uma forma de desumanizar. E se vocês se recordam também, uma das leis brasileiras também que a gente discutiu era considerar a pessoa negra, o povo negro, como um objeto, né? Não era considerado um ser humano. Então, além desses vários períodos aí de colonização, a gente teve várias políticas nacionais que corroboraram aí para fortalecer todo esse processo, né? E um processo que cria um impacto profundo, né, nas identidades culturais locais. Atualmente, a gente tem vários povos indígenas que já perderam seus dialetos, que já perderam a sua língua natural, a sua língua raiz, devido a essa opressão e essa dominação dos povos que chegaram, tanto principalmente dos portugueses, né, mas a gente tem aí também os italianos, os espanhóis, né, os alemães, quando chegaram também ao Brasil a partir daquelas políticas que a gente também discutiu no módulo anterior, que favorecia a migração, né, do povo europeu para tentar tornar a nossa nação mais branca, né, mais aceitável. Então, esses povos também vieram para o nosso país e também praticaram essa dominação sobre os povos que aqui já existiam, já resistiam, né? Mas é importante a gente destacar também os movimentos de resistência, né? Movimentos de independência e resistência que foram também cruciais para o fim desse colonialismo, né? Mas quando a gente diz o fim do colonialismo, é desse colonialismo no formato
de antes, né, a partir toda essa nossa história de dominação em referência a Portugal, porque os resquícios, né, a gente continua tendo aí desse colonialismo. Quando a gente fala da colonialidade, ela é a ideia de que a lógica colonialista ela permanece entre os grupos humanos, né, mesmo após o fim do colonialismo. Então, o colonialismo, né, como a gente viu agora, o colonialismo ele acaba, mas a colonialidade ela permanece, né? E ela permanece ali como uma forma de controle de recursos, de trabalho, de capital, de conhecimento, que se expressa nas relações de poder. Quando a gente fala na questão do colonialismo relacionado ao conhecimento, é interessante a gente retomar também que a educação ela já foi negada aos povos negros, ela já foi negada às mulheres, ela já foi negada aos menos favorecidos financeiramente. Então, quem detém o conhecimento é quem tem um padrão maior, né? Quem está ali no grupo dominante. Então, esse conhecimento ele vai ser criado de uma forma, vai ser criado a partir de um olhar, a partir de uma realidade. E como esse conhecimento ele vai ser destinado, ele vai ser compartilhado com os outros espaços. A gente pode aí trazer alguns exemplos, né? Quando a gente tem, eu vou trazer aqui muito o exemplo da comunicação, que é algo que um dos temas que eu estudo bastante. Quando a gente olha para as discussões, para as teorias de comunicação, todos os autores são europeus ou são dos Estados Unidos, né? E todos os termos, né? A gente tem aí na comunicação e vários outros ambientes também, várias outras profissões, vários termos em inglês ali como dominante ali daquela formação. E isso é uma mostra de como a colonialidade ela é muito forte, né? Ela mostra ainda o seu poder, porque o que importa é o conhecimento que vem de fora. A gente, muitas vezes, infelizmente, ainda não reconhece a produção de conteúdo local, né? E valoriza o que vem de fora, justamente por esse nosso histórico do colonialismo, né? Então, isso ainda é muito forte na nossa sociedade. Isso vai perpassar pelos recursos, pelo trabalho, pelas relações de poder, né? A gente valoriza muito o que vem de fora, é melhor, é mais bonito, entende mais, né? E dentro ainda dessa colonialidade, a gente pode discutir aqui ainda sobre alguns aspectos de como ela se manifesta na nossa vida, né? Ainda em relação aos conhecimentos, aos saberes, ela se manifesta, né, nas questões dos saberes produzidos, legitimados e difundidos, né, que foi mais ou menos isso que eu acabei de trazer, e também como esse conhecimento ele é consumido, né? A gente precisa absorver, a gente precisa consumir os nossos autores, os autores, as autoras que falam do nosso lugar, que falam da gente, para a gente. Quando a gente discute sobre uma educação contextualizada, ela está muito relacionada a essa descolonialidade, porque dentro da educação a gente tem também esse padrão de colonialismo, né? Esse padrão que vem de fora, a educação que não leva em consideração as realidades locais, né? E isso está tudo interligado. Quando a gente olha para o discurso imagético que foi criado sobre o Nordeste, a partir da visão do Sudeste, a gente vê mais uma vez também essa produção de conteúdo, né, como essa produção de saberes ela é legitimada, porque a gente tem tanto a colonialidade que a gente discute a partir de povos, de nações externas, mas dentro do nosso país a gente ainda tem essas questões regionais, onde uma região do país se sente superior à outra e acaba querendo fazer essa dominação também em relação a vários aspectos. Quando a gente olha para a comunicação, um exemplo muito bom, né, no período do Natal, no nosso Natal, o período do nosso Natal é verão,
calor, né? E quais são as imagens que a gente mais vê na televisão, na rua, até mesmo na nossa própria casa, né? São árvores de Natal, pinheiros, que não fazem parte da nossa realidade. São neves, né, artificiais, porque para caracterizar a neve ali da Europa, dos Estados Unidos, e isso é uma forma de cultura, né, que a gente acabou absorvendo a partir também da colonialidade, né? Então, alguns aspectos que para a gente parece rotineiro, que parece comum, que às vezes a gente não olha com essa criticidade, né? Mas são ainda resquícios, né? São exemplos da força dessa colonialidade na nossa vida, né? A forma como os diferentes modos de vida se relacionam, né? A questão do modo como as comunidades tradicionais elas têm a sua forma de lidar com a vida, a sua organização social, muitas vezes desenvolvem ali uma forma de economia na comunidade, né? Como é que essas formas elas se relacionam, elas dialogam ou não dialogam com esse formato que a gente tem do capitalismo, que é o formato dominante, né? Na forma como os estados e a nação elas se relacionam, na forma como os diferentes grupos, né, humanos se relacionam. Aqui, na questão dos diferentes grupos humanos, a gente tem aí vários exemplos, né, da força da colonialidade no período da ditadura militar, né, onde um grupo se considera superior, né, a outro e comete diversas atrocidades, como a gente já viu, em relação aos movimentos, né, o nazismo, o fascismo, então todos que se consideram, né, superiores a outros grupos de pessoas, então todos esses formatos, todos esses modelos, eles sendo aqui da nossa realidade, do nosso país ou de outras regiões, né, a gente pode aí trazer como exemplo da força do colonialismo, né, que reflete na lógica da colonialidade. E também na forma como o gênero e como a sexualidade também, elas são tratadas, né? Mais uma vez, o gênero feminino e pessoas, né, das comunidades LGBTQIAPNA+, né, são colocadas na sociedade, são os grupos de pessoas menos favorecidos, seja em qualquer questão, seja em questão social, econômica, de saúde, de educação, né? Então, como é que essa colonialidade ela se permanece ainda tão forte no nosso país? E como que a gente pode lutar contra esse modelo, né? E na disciplina anterior, mais uma vez, a gente já trouxe, né, uma forma de lutar contra esse modelo de colonialidade, que são as práticas do antirracismo, né? E aqui, para finalizar esse momento, a colonialidade ela é uma matriz que se expressa em relações dominantes de poder, saber e ser, que Marli vai explanar melhor sobre cada um desses daqui a pouquinho. E ela se manifesta nos discursos reproduzidos cotidianamente na nossa sociedade. E o termo colonialismo, ele se refere, né, como a gente já trouxe, a um período específico da colonização, enquanto a colonialidade, ela se refere a esse vínculo, né, entre o passado e o presente. Então, né, dessa forma, a gente tem a decolonialidade como uma proposta para enfrentar a colonialidade e esse pensamento moderno, né? E fazer um projeto de libertação social, econômica, cultural, política, educacional, né? Então, quando a gente fala e quando a gente pratica nos espaços ações antirracistas, quando a gente propõe uma educação contextualizada, uma educação significativa, que mostra não apenas ali o lado do dominante, mas mostra também a história
a história vivida, né, a história não contada pelos menos favorecidos, a gente já está ali remando contra a colonialidade. Então, são ações que a gente pode, sim, ir desenvolvendo, né, nos diversos espaços que a gente atua, seja na educação, trazendo autores nacionais, autores regionais, valorizando a cultura, valorizando a vivência dos povos, das comunidades, compartilhando, trazendo esses povos para dentro da escola, né? Por exemplo, nas comunidades, quando a gente valoriza os saberes tradicionais daquelas comunidades, seja em relação ao manejo com a terra, seja em relação à criação de animais, à preservação da caatinga, né? Então, são caminhos que a gente vai traçando e que as discussões desse curso têm total relação quando a gente discute sobre antirracismo, feminismo, sobre a TE, sobre agroecologia, né? Então, são pontos interligados e que a gente está aí nesse caminho, no caminho da decolonialidade, né? Do caminho dessa nossa libertação. Aí agora, deixa eu só ver a hora. Marli, como é que a gente faz agora, Marli? Que a gente acabou avançando um pouquinho. Não, eu acho, Lorena, que é melhor que eu apresente as várias formas de colonialidade na próxima aula. Minha proposta é que a gente faça uma fala agora. Na verdade, tem duas pessoas com a mão levantada, Antônia e Giselda. Então, se Antônia e Giselda quiserem se colocar em relação ao que Lorena explanou, acho que seria legal. Depois que elas falam, eu queria explicar um pouquinho como é que vai ser o exercício da próxima semana. Eu acho que era melhor a gente fazer assim, até porque já tem muita gente que saiu, tem umas 20 pessoas que saíram da aula. Então, minha proposta é que Antônia, Cleide Souza e Maria Giselda, elas falem, eu acho que elas estão querendo falar sobre o que Lorena colocou agora, e aí, na próxima aula, eu passo para mim, eu explico um pouco os exercícios que a gente está propondo, são duas coisinhas, né? Inclusive, eu já postei lá na sala de aula das atividades, e porque tem um exercício que vai envolver o pessoal do Maranhão, do Piauí e do Ceará, mas, sobretudo, as maranhenses e maranhenses que estão aqui. E a gente continua essa conversa na próxima aula. Isso aqui, esse assunto vai estar, a gente vai estar indo e voltando em relação a todas essas conversas que a gente está tendo aqui. A Antônia está dizendo que foi engano. E, Giselda, você levantou a mão para falar? Sim. Pronto, Giselda. Então, se você, por favor, faça o esforço de falar em 3 ou 4 minutos. E aí, se uma outra pessoa quiser falar também, porque a gente sempre faz uma exposição, né? E 2 pessoas falam. Depois que vocês falarem, aí eu vou explicar como é que vai ser a atividade para a próxima semana, ok? Vai lá, Giselda. Então, só para interagir com vocês, dizer aqui que eu sou aqui do Polo da Borborema, da coordenação da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. E todo esse debate que as companheiras, acho que Lorena e Marli estão trazendo, é a nossa resistência aqui no território, que não é diferente dos demais territórios em todo o Brasil, né? Essa forma de exploração e dominação do capitalismo, das grandes empresas que vêm só explorar os nossos bens comuns, a nossa sabedoria, a nossa agricultura familiar, e dizer que dia 13, a quinta-feira, aqui no município de Esperança, na Paraíba, estamos realizando a 16ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, e pelo 4º ano nós estamos denunciando o modelo de energia renováveis eólica e solar, que vem assolando aqui os territórios e acabando, destruindo a nossa agroecologia, a nossa produção de alimentos. E a marcha ela vai reafirmar o nosso projeto de agroecologia como um modo de vida, traz sabedoria, traz alimentos saudáveis, e denunciar as várias formas de violência que acontecem contra as mulheres. E dizer que essa marcha ela começou com 800 mulheres em 2010, e hoje, a 16ª marcha, vamos realizar com mais de 5.000 mulheres aqui no território da Borborema. Aproveitar, convidar todas
e todos para a nossa marcha e dizer que é uma luta, é uma resistência de todos nós, camponeses, contra essa forma de energia renováveis que estão chegando. A gente é a favor da energia renovável sim, mas descentralizada. Isso é uma forma de exploração do capitalismo e quem são as mais prejudicadas somos nós, mulheres. Então, pela vida das mulheres e pela agroecologia, em esperança, dia 13, a nossa marcha, e você está convidado. Venha conosco participar. Boa noite. Obrigada, Giselda. Eu queria dizer que eu tenho camiseta aqui da marcha do ano passado. Olha aqui, ó. Eu estava presente. E eu estou usando ela hoje porque eu me lembrei de como a gente estava... Foi dia 13 ano passado, né? Então, gente... Marli. Giselda, obrigada, viu? E, de fato, muito boa a sua colocação, porque essa é uma ação decolonial. Marli. Contra as... Oi, Lorena. Muito bom, Maria, o que você traz, né? E esse lembrete da marcha que é tão importante, né? Que é um desses movimentos decoloniais, né? Que a gente está falando. Algo muito importante. E dizer que a gente se encontra na marcha, Giselda. Já mesmo está aí em esperança com vocês nessa marcha, né? Somando aí essas 5 mil mulheres aí, né? Então a gente se encontra. Beleza. Ó, gente, obrigada, Giselda. Elisete e Ronildo, Ronildo? Está escrito? Mastroianni? Isso. Então, queridos e querida e querido, por favor, sejam breves nas suas colocações para eu explicar o exercício. Vamos lá. Elisete, depois Ronildo, eu acho que é isso. Deixa eu olhar aqui. Não, tem Marli, amanhã eu vou fazer uma cirurgia nos olhos. Eita. E aí eu vou passar um período sem poder ler, nem escrever, não fazer nada, né? E aí eu fico preocupada porque para a semana vai ter aula e vai ter exercício. E aí eu não vou poder fazer esses exercícios. Porque, eu vou fazer uma cirurgia de catarata e vou passar mais ou menos acho, trabalho de um mês sem poder estar lendo nem escrevendo nada. Querida, você não precisa escrever uma página, não. Você pode fazer uma gravação. Ah, tá. Tá certo? Eu coloquei lá no mural de atividades, eu coloquei escrever uma página, mas aí eu vou ajeitar lá e vou botar uma página ou um vídeo de 2 minutos, e você escreve sobre o tema que a gente colocou lá. Ok? Certo. Não tem problema não, querida. Boa cirurgia, viu? E mais uma vez, estava doidinha para ir para a marcha das mulheres pela vida, das mulheres lá na Paraíba, né? É meu sonho. Mais uma vez não vou poder ir, porque vai cair justamente quando eu vou estar operada, né? Ô, mulher, você vai ano que vem. Próximo ano, se Deus quiser, estaremos juntas, Maria. Beleza, querida. Tchau, tchau. Vai lá, Mastroianni. Eita, tu põe pilha assim, tem que ser rápido, né? Gente, primeiro, dizer da satisfação enorme de participar desse movimento, desse curso, né, dessa reflexão. É um quebra-vidraça mesmo, esse módulo. Adorei o tema, e esse tema de colonização era uma coisa que, para mim, era meio que longe. Eu acho assim, não só para mim, eu acho que muitas das pessoas, a gente... aqui durante essas 2 horas, falando muitos termos. Eu anoto tudo aqui do ladinho para depois eu estudar os termos que eu acho que eu ainda não compreendo. E essa terminologia já tinha ouvido falar, e hoje ela ampliou ainda a minha percepção. E eu peguei aqui uma fala lá do começo da Marli, que ela falava dos pilares da desigualdade, né? Assim, eu sou Ronildo Mastroianni, eu sou do ESPLA, então eu sou engenheiro agrônomo de formação e agroecologista por opção. E com a abordagem feminista, porque eu aprendi a desconstruir esse homem que eu sou dentro do ESPLA, nos processos de formação de gênero, e eu sou no período que eu entendia que só o capitalismo e o patriarcado é que estruturavam as desigualdades, mas tem o racismo. Esse tema ele chegou e a gente vai incorporando para ampliar essa visão. E aí eu fiz uma viagem, eu sei que só tenho menos de 1 minuto, que era 3 minutos, 3 para cada um, mas dizer o seguinte, gente, eu fiz um mini flashback de quando o Brasil foi encontrado e foi tentado ser usurpado pelas coisas, até os dias de hoje, e aí eu fiz uma busca aqui rapidinho aqui no Google, para saber
se tinha alguma mulher usurpadora junto com o Pedro Álvares Cabral. Não tinha, gente. Aí até os historiadores é importante falar, porque esse movimento de expropriação, de colonização, ele foi extremamente machista e patriarcal. Não tinham mulheres para colonizar os brasileiros e brasileiras quando encontraram aqui. Então, começa daí essa história do fortalecimento do patriarcado e do machismo, né? E aí a gente vai. E tem outra expressão que eu achei muito interessante, foi esse apagamento cultural, que a Lorena falou, que alguém colocou lá. E que, de fato, é isso. Então, quando a gente tem um curso como esse, que nos permite refletir as histórias que nos foram contadas, aí a Marli perguntou, a gente aprendeu o quê? Que o Brasil foi descoberto. Na verdade, ele foi usurpado, ele foi encontrado, e esse modelo de educação que todos nós fomos formados, que é a educação bancária, é que reproduz no imaginário dos adultos que estão hoje, de muitos jovens ainda, que reproduz esse pensamento errado, né? Então, a gente tem, na base da educação formal, muita contribuição para esse processo todo de reprodução do colonialismo e das formas de opressão e apropriação. Uma coisa que, do ponto de vista prático, só para finalizar, desse processo de colonização, é que hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Uma coisa que veio da cultura dos europeus, do período da guerra, que criou a ideia de que veneno era bom para a agricultura. A mesma coisa que diz aqui. E aí, só para finalizar a cereja do bolo, eu fui entender qual era a origem da palavra colonialismo, né? Então, ele vem de colônia, que é da origem do latim, né? Que é lugar para a agricultura, e o ismo, ele é comunidades agrícolas fora do seu território. Então, viu, tanto no Brasil como na África, locais de exploração e apropriação desses bens grandes. E aí tem outro conceito que a gente vai discutir hoje, mas eu estou viajando aqui nas falas, nas ideias, e construindo a minha narrativa para ampliar essa discussão. Muito obrigado aí pelas contribuições. Desculpe se eu tomei muito tempo. Massa, Ronildo. Valeu, meu querido. Beijão para você. Minha gente, a gente está chegando, a gente já está passando das 9 horas, mas eu queria falar rapidamente sobre a atividade da próxima semana. Eu postei lá nas atividades, né, no mural das atividades desse módulo, é você falar sobre experiências que você conhece, né? Como você percebe o colonialismo na história da sua comunidade e quais as estratégias de combate foram utilizadas. Escrever uma página ou gravar um vídeo de 2 minutos. Se você não está em uma comunidade, se você não é parte de uma comunidade, descreva a partir de uma comunidade que você conhece, que você faz assessoria, que está próxima de você. Esse é o exercício para todo mundo. Aí, além disso, eu queria... Aí também eu vou pesar para o pessoal do Maranhão. Quando a gente está falando de colonialidade, a gente vai estar sempre falando sobre descolonialidade, né? O nome do módulo é esse, a descolonialidade do saber, mas do poder também, do ser, da natureza, as várias formas de descolonialidade que eu só vou falar na próxima semana. Mas eu vou postar também aqui, nessas atividades, o link de um vídeo de uma ação de descolonialidade importantíssima, que é parte da nossa história, que foi a Balaiada. E quem é maranhense aqui deve saber, Cris, inclusive, colocou que hoje é o dia da mulher maranhense, da mulher negra maranhense. Então, isso é parte de uma história. O Maranhão tem uma história. E o Maranhão tem uma revolta chamada a Balaiada. Isso, conheço sim. A Balaiada foi lá em Caxias. Então, mulherzinha, Caxias, um grande reúna as movimento. maranhenses, reúna as maranhenses do grupo, e a tarefa de vocês é, em 10 minutos, Inclusive, na próxima aula, apresentar a Balaiada, Cris. Pode Eu deixar, acho que a balaiada pode tem a deixar. ver com a balaiada, né? Ela se chamava assim o nosso continente antes da colonização. Pois é. Aí, veja só, tarefa para os maranhenses. Reúnam-se e preparem, em 10 minutos, uma apresentação. Vocês vão assistir o vídeo, mas vocês podem preparar da forma como vocês quiserem. O vídeo é um subsídio. Vai ser só um subsídio para vocês entenderem, mas vocês conhecem muito mais do que esse vídeo diz, eu tenho certeza, né? Christian já conhece. Pode deixar. A gente sabe. Então, vocês vão apresentar para a gente a Balaiada. Em 10 minutos, viu, meninas? Então, é coisa rápida. Perfeito. O que foi a Balaiada?
a gente vai começar. Aí a gente sempre começa, bota uma musiquinha enquanto o povo está chegando, a Lorena sempre faz isso, ela faz isso muito melhor do que eu. Aí bota uma musiquinha, acabou a musiquinha, eu vou chamar Cris e Luana, certo? Vocês duas, que eu estou vendo aqui. Tá bom. Cris e Luana, mas reúnam as outras maranhenses, viu? Ó, Lidiane... Pode deixar, vou fazer um grupo nosso. Faz um grupinho, reúne e prepara um trabalho sobre a balaiada. Aí vocês vão fazer um texto, um verso, um vídeo, o que quer que seja, mas vocês vão florear para a gente esse movimento maravilhoso chamado balaiada, contra a hegemonia, descolonialidade, revolta, as revoltas e as revoluções que nós fizemos aqui, nesse nosso pequeno não, nesse grande continente nordestino. Vamos fazer isso? Pode ser, meninas? Pode sim, pode sim. Eu vou... Vocês toparam, estou achando... Pode deixar. Já está combinado Cris, já. Tu puxa, Cris, tu reúne o povo aí, teu povo maranhense, viu? Tá bom, pode deixar. Pronto. Então é isso, gente. Top demais. 95. Eu achei uma ótima ideia. Pronto, beleza. Ó, e ela já está aqui. Eu vou colocar o vídeo A Balaiada, que está aqui no meu roteirozinho. Eu vou colocar para vocês. Não vou colocar na atividade, mas eu vou colocar aqui no mural, no mural, mas vou colocar aqui também no chat, agorinha, porque todo mundo vai assistir. Todo mundo pode assistir. Chegou aí. Então, vejam esse vídeo da balaiada, mas tem vários na internet. Isso aqui é só uma inspiração. E vocês conhecem a história para além do que eu estou dizendo, né? Eu espero que seja ensinado nas escolas o que é a balaiada. Eu espero que os professores e professoras falem sobre a balaiada no Maranhão. Né? Então, Helga, Luana, Cris, Leidiane foi... Eu acho que foi Leidiane. Já se manifestaram aí e estão sintonizadas com essa ideia de falar sobre a balaiada. Leidiane, né? Tem escrito Leidiane, mas é Leidiane. Pode ser, meninas maranhenses? Pode ser assim? Estamos juntos e misturados. 10 minutinhos, tá? A gente vai se organizar para vocês fazerem isso na próxima aula, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Olhem lá o mural também, que vocês... As maranhenses têm uma dupla jornada, tem uma dupla tarefa, é falar sobre a balaiada e também preparar uma mensagem, um texto ou um vídeo sobre colonialismo e as reações. Aí vocês podem falar também, escrever sobre a balaiada também. Na verdade, é uma atividade, né, que está combinada. Na verdade, não é tão dupla, não. Vocês podem utilizar a balaiada mesmo, mas escrevam sobre isso. E escrevam sobre a comunidade, enfim. Podem fazer as duas coisas. Gente, é isso. Eu estou me despedindo aqui de vocês. Estamos concluindo a aula. Terça-feira tem mais. Começamos com as meninas e a balaiada. A gente já começa levantando alto, já começa falando sobre revolução e ação, e contra a hegemonia do colonialismo, do patriarcado, né? E o capitalismo, e tudo que vem destruir nossas formas de vida. Ok, gente? Boa noite para vocês. Gostei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até terça-feira. Boa noite, galera. Até. Vamos lá.